Há coisas que a ciência sabe nomear: diagnóstico, procedimento, resultado. Há fronteiras que a medicina traça com precisão cirúrgica entre o que é possível e o que não é. E então há José Arigó, um homem que passou 30 anos apagando essas fronteiras com uma faca enferrujada e um olhar que as pessoas que estiveram lá jamais conseguiram descrever adequadamente. José Pedro de Freitas nasceu em 1918, na pequena cidade de Congonhas do Campo, no interior de Minas Gerais. Não tinha formação médica, não tinha educação formal além do básico. Trabalhava como funcionário público, homem simples, religioso, de vida comum. Até a noite em que acordou diferente. Era o final da década de 40, quando Arigó começou a ter sonhos perturbadores. Visões de um homem de jaleco branco, sotaque alemão, que falava em alemão e se identificava como o Dr. Adolf Fritz, médico alemão morto na Primeira Guerra Mundial. Arigó acordava dessas visões com dores de cabeça violentas, confuso, sem saber o que havia acontecido. No começo tentou ignorar, mas as visões voltavam. E então um dia, em 1950, um senador brasileiro chamado Lúcio Bittencourt foi diagnosticado com câncer de pulmão. O prognóstico era sombrio. Ele estava em Congonhas do Campo quando Arigó apareceu no quarto do hotel onde o senador estava hospedado. Não havia sido chamado, simplesmente foi. De madrugada, enquanto o senador dormia, Arigó fez uma incisão nas costas dele com um canivete. Extraiu um tumor. Não havia anestesia, não havia luvas cirúrgicas, não havia asepsia de qualquer tipo. O senador acordou sem dor, com uma cicatriz que não havia existido na noite anterior, e sem o tumor que os médicos haviam diagnosticado. A notícia se espalhou com a velocidade que as notícias impossíveis sempre se espalham. Pessoas começaram a chegar em Congonhas do Campo de toda parte, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, depois de outros estados, depois de outros países. Arigó atendia a todos, sem cobrar nada, sem aceitar dinheiro, numa sala simples, com instrumentos que qualquer médico descreveria como completamente impróprios para qualquer procedimento cirúrgico. E o que as pessoas descreviam ao sair daquela sala desafiava tudo que a medicina do século XX havia estabelecido como possível. Arigó pegava uma faca comum de cozinha, introduzia em olhos, em tumores, em cavidades do corpo, sem anestesia. Os pacientes ficavam completamente acordados e não sentiam dor, não gritavam, não resistiam. Olhavam para o que estava acontecendo com os próprios corpos com uma serenidade que os médicos que assistiam descreviam como impossível de explicar pelo estado psicológico normal de qualquer ser humano consciente. Os ferimentos não infeccionavam, as recuperações eram absurdamente rápidas. Os resultados, em muitos casos, eram confirmados por exames médicos convencionais como genuinamente eficazes. Médicos foram até Congonhas do Campo para denunciá-lo como charlatão e voltaram sem as palavras que precisavam para fazer isso de forma convincente. Pesquisadores americanos foram filmá-lo e voltaram com imagens que não conseguiam editar de nenhuma forma que tornasse o que haviam visto menos perturbador. A CIA enviou agentes para investigar. O Vaticano mandou representantes. Jornalistas de todo o mundo fizeram a viagem. Todos chegaram com ceticismo profissional. Muitos partiram com algo que não sabiam nomear. O próprio Arigó não sabia explicar o que acontecia. Dizia que não se lembrava dos procedimentos, que quando entrava naquele estado, o Dr. Fritz assumia o controle do corpo e ele apenas assistia de algum lugar que não conseguia descrever. Que acordava cansado, sem memória clara, vendo as pessoas curadas ao redor, sem saber ao certo o que havia feito. O governo brasileiro processou Arigó 2 vezes por exercício ilegal da medicina. Ele foi preso, cumpriu pena, saiu da prisão e voltou a atender no dia seguinte, porque as pessoas continuavam chegando e ele não sabia fazer outra coisa. Em 1971, Arigó morreu num acidente de carro.
tinha 52 anos. Os pesquisadores que estudavam seu caso estavam planejando uma série de experimentos controlados que finalmente responderiam, de uma forma ou de outra, o que estava acontecendo naquela sala simples em Minas Gerais. Esses experimentos nunca aconteceram. As perguntas que o caso Arigó levanta permanecem sem resposta até hoje. Como um homem sem formação médica realizava procedimentos cirúrgicos com instrumentos não esterilizados sem causar infecções? Como pacientes completamente conscientes não sentiam dor durante incisões? Como os resultados eram confirmados por medicina convencional e quem ou o que estava realmente operando naquela sala? O vídeo completo está aqui no canal, porque há detalhes do caso Arigó que nenhum resumo consegue fazer justiça.